Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história comigo, professor Vitor. É bom ter vocês aqui de novo, né? E vamos seguir com a matéria. Espero que todos tenham ido muito bem na prova, né? Nossa matéria de hoje, começamos aqui com o capítulo 6, que é o capítulo sobre indígenas no Brasil, né? A gente tem visto nas últimas aulas, né, que nós temos essa distribuição de pessoas pela América, distribuição de pessoas pelo mundo. Você já deve estar cansado de ver essa imagem, né, que toda hora eu mostro para vocês. Mas, né, é importante para vocês gravarem que tem vários e vários grupos diferentes vivendo, né, em cada um desses lugares da América. E aqui no Brasil não era diferente, nós temos centenas de povos indígenas diferentes, só de línguas são inúmeras também, né? Então é um bocado de informação, né? Só que a gente não decora ela toda, né? A gente está preocupado mais em vocês entenderem que existe essa diversidade, entenderem que os índios fazem coisas legais e que os índios têm suas características próprias, que a cultura que veio de fora não é melhor do que a cultura dos indígenas, que essas culturas que os indígenas têm, elas ainda tem muita coisa que não é conhecida e que vale a pena a gente conhecer, que a gente deve muita coisa da nossa cultura que a gente não deve a eles, enfim, e que a gente tem que tomar muito cuidado com os indígenas, que alguns desses grupos estão morrendo, e a gente tem que valorizar, né, o que eles significam para a gente. E aí a gente vai ver na imagem aí um dos sintomas, né, uma das marcas, né, do que foi a vida ali dos indígenas, os da pré-história, né, os mais antigos. Mas vamos chegar nisso daqui a pouco. Peraí, eu já estou falando do livro, mas eu não estou apresentando o livro ainda. Perdão, erro meu. Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar muito rapidamente. Eu estava falando primeiramente, né, com essa imagem aí, que é o sintoma e tal que eu falei, e a imagem que, que eu tinha dito, que era a imagem dos povos da América, era essa aqui, né, da página 288. Mas voltando ali para os indígenas, nós temos, né, o povoamento ali do Brasil, muito, muito antigo, já há muito tempo, né? Até 12 mil anos atrás, na verdade, provavelmente mais do que isso, né? Mas as provas que a gente tem assim, né, que nos permitam saber que já eram grupos organizados e etc., são de 2 mil anos atrás, e a gente com certeza já tem mais tempo, né? A gente tem esse fóssil aqui da Luzia, que é um fóssil muito, muito antigo, né? Isso aqui não é o fóssil, tá, gente? Isso aqui é uma reconstrução que cientistas tentaram fazer ali para imaginar mais ou menos como é que era o rosto dela. Mas a gente tem ali os fósseis, né? Tipo, sendo provas, né, dessas coisas que a gente está falando. Então, esse fóssil aqui é muito antigo, dá para você fazer umas análises químicas lá para você conseguir entender a idade deles, né? Então, nós temos pinturas rupestres também, né? Essas pinturas aqui, essa aqui é chamada de capivara, né? Provavelmente era representando o nascimento de uma capivara. Então, são algumas das coisas que a gente usa, né, para descobrir. E esses paleoíndios, né, principalmente ali na região do centro do Brasil, a gente já sabe algumas coisas, que eles eram caçadores, pescadores, coletavam coisas assim da natureza para sobreviver. E eles conviveram com a megafauna, que eram esses bichos grandões aqui da pré-história, né? Anta gigante, tatu gigante, tamanduá gigante, tigre-dente de sabre, né? Aqui o tigre-dente de sabre, e uma preguiça gigante, né? Seria um ancestral da preguiça que a gente tem hoje em dia, aquela que é toda bonitinha, né? Parece aquele meme do cachorro, né? Antigamente ela era fortona, grandona, ameaçadora, né? Conseguia dar de 10 a 0 no tigre dente de sabre aqui, por exemplo. Mas com o tempo foi
diminuindo para se adaptar a um outro tipo de vida, né? E foi virando aquela pequenininha que a gente conhece. A gente tem mastodontes e isso aqui é um tatu, provavelmente, das antigas. E esse aqui é um que tem um nome muito difícil, eu vou ter que ler aqui para vocês, que é o Xenorinotério. É um bicho novo. Bicho novo não, né? É um bicho antigo, mas que é novo para vocês, porque vocês não conhecem. E eu também nem sempre conheci, né? Porque ele não é um bicho extremamente conhecido da gente, mas que provavelmente é um parente ali da anta, que existe até hoje. E aí esses povos, esses animais, eles eram muito grandões, né? Eles eram bastante ameaçadores, assim, só que era uma outra época, com uma outra natureza, né? Então eles conseguiam sobreviver, e a gente tem fósseis deles, né, que comprovam sua existência. Alguns dos povos, né, primeiros que a gente tem uma noção maior da cultura deles eram os povos sambaquieiros, então sociedades dos sambaquis, que eles construíam o sambaqui, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês ali do início do capítulo. É algo mais ou menos como isso aqui, né? Um grande morrão ali de areia, olhando por fora, né? Com algumas plantas, etc. Mas se você for cavar dentro dele, você vai descobrir várias e várias coisas. Você vai descobrir aqui, como nessa imagem, esqueletos de humanos, esqueletos de animais que foram comidos por aqueles humanos, conchas, sei lá, espinhas de peixes, alguns objetos ali que eles usavam e que quebravam, eles jogavam o resto ali. Então, parece um pouco uma pilha de lixo, mas não é bem que nem a pilha de lixo que a gente conhece hoje em dia, porque a pilha de lixo de hoje em dia a gente quer mais ver ela ir embora, sabe? Eles deixavam ela lá porque com esse monte, ele aparentemente ele virava algum tipo de sinal ali. Os pesquisadores ainda estão tentando entender o que era, se era uma forma de sepultar os mortos, ou se era uma forma de fazer um sinal ali geográfico para eles reconhecerem, ou se tinha algum tipo de importância espiritual. Então, tem várias teorias, né, do que eles faziam, mas com certeza era algo feito de propósito, não era algo que eles estão comendo, aí joga o lixo para trás e joga o lixo para trás e junta, né, porque é grande demais para ser uma coisa assim tão. Para ser uma coisa tão grande e tão comum, né? Então, a gente tem vários desses espalhados e às vezes as pessoas nem reconhecem porque não conhecem, não sabem o que é, né? Mas esses povos eram povos que caçavam e coletavam coisas da natureza e principalmente do mar. Então, a maior parte dos sambaquis ele está no litoral, bem próximo do mar, e tem alguns que estão próximos de rios. Então, a gente tem essa imagem aqui mostrando bem bonitinho, né? Que seria esse povo. E esses povos eles também tinham já algum tipo de cerâmica, algum tipo de construção, esses chamados zoólitos, que eles eram capazes, né, de construir já alguma coisa, e eles normalmente faziam isso com uma cara de animal. Então a gente tem esses zoólitos aqui em formato de peixe, esses zoólitos aqui em formato de uma ave ali qualquer, e não sabemos exatamente para que eles faziam isso, se era por motivo de decoração mesmo, se era algum brinquedo de uma criança, se era para eles contarem histórias, ou se era símbolo de deuses deles, enfim. A gente conhece muito pouco sobre esse povo para ter certeza, né? A gente tem que pesquisar mais ainda, né? Uma pesquisa que ainda está começando, porque o Brasil nunca valorizou tanto esse tipo de pesquisa. Enfim, esses povos, eles eram bem interessantes, né? Mas eles ainda são muito misteriosos. E aí a gente vai chegando nos povos. Não, perdão. E aí, antes da gente seguir, vamos fazer esses exercícios aqui, que eu já dei spoiler para vocês, né? Vamos fazer os exercícios da página 302. Então, pausa aí, né, rapidinho. Voltando, né, com a nossa correção. Ele está perguntando, leia o texto abaixo, sobre os paleoíndios, né, esses índios da Idade da Pedra, do Paleolítico, né, da
para a história. Viviam em bandos reunidos em torno de um líder, dominavam o fogo e tinham técnicas rudimentares de construção de utensílios de pedra lascada. Pedra lascada é a pedra que você vai batendo pedra com pedra assim até ela tomar mais ou menos o formato que você quer. Era difícil de fazer, era cansativo, porém era a única forma de você ter, por exemplo, uma faca ali na época, né? Então era algo interessante para eles poderem caçar, se defender de outros povos e por aí vai. Então, eles tinham pontas de lança, lâminas de quartzo, capazes de cortar couro e carne. É possível que fabricassem cestas, trançando fibras ou tiras de couro. Isso aí não tem como a gente saber muito bem, porque essas coisas elas desfazem com o tempo, né? Cesta e tira de couro. Mas quem eram os paleoíndios? Eram povos caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos que viveram por volta de 2.000 anos atrás. Isso aí a gente já viu ali atrás. De acordo com o texto, quais objetos eram construídos por eles? Utensílios de pedra lascada, pontas de lança, lâminas, cestos. O texto cita que eles dominavam o fogo, então vocês vão refletir, pensar sobre isso e se perguntar o que vocês achavam que isso era importante para eles. Então é uma resposta meio pessoal, porque está querendo a imaginação de vocês, né? Mas o importante é vocês entenderem que que o fogo era necessário ali para a vida, ele era muito útil para a vida desses povos e era uma novidade, né, de certa forma, porque o macaco, por exemplo, não sabe fazer fogo, né? Então, se a gente veio do macaco, em algum momento a gente não soube fazer fogo também, né? Quando isso foi aprendido, tanto aqui na América quanto em qualquer parte do mundo, com certeza foi muito útil para você poder comer carne assada e etc., né, que não vai estar estragada, para você poder espantar predadores, porque animais têm medo de fogo, né? Para quando está frio, você não morrer de frio. Então, várias utilidades que o fogo tem, né? Além de importância simbólica, além de trazer o conforto, por aí vai. E aí, observe a fotografia e responda as questões. Essa fotografia retrata um sambaqui. E quais pessoas deixaram esse vestígio foram os povos que viveram ali naquela época, de 2.000 anos atrás. Ele é feito de vestígios, como pequenos objetos, né, fragmentos de cerâmica, de ferramentas, armas, restos de fogueiras, pedra, ossos, espinhos de peixe, ostras, mariscos, enfim. É normalmente encontrado no litoral, mas pode ser na margem de rios também. E aí a gente continua com a nossa matéria. Os povos Tupi e Macro-G são dois desses grupos de indígenas, né? Porque trazendo já mais para próximo da gente, alguns 2.000 anos atrás ali mais ou menos, nós temos já diversos povos indígenas se formando. Esses aqui são indígenas de hoje em dia, né? Mas a gente não tem exatamente noção de quais são os de antigamente. Enfim, esses povos, eles são muito diversos, né? A gente vê aqui, só pelas imagens, como a pintura de um já é completamente diferente da pintura do outro, que é aqui só na boca. Esse aqui usa esse brincão, enquanto que esse outro usa um negócio aqui na boca, e esse aqui não usa nada do tipo, perfurando o rosto. Esse aqui corta o cabelo com franja. Essa aqui, não, ela só joga o cabelo para trás. Esse aqui, o homem tem cabelo curto. Esse aqui, o homem tem cabelo longo. Essa aqui não usa cocar, esse aqui também não, esse aqui usa. Enfim, várias e várias diferenças que você tem. Isso é só o visual. Imagina quantas que não tem ali, quantas diferenças que não tem no jeito deles viverem, no jeito deles serem, e no que eles pensam sobre a vida, como é que eles produzem comida, como é que eles guerreiam, muitas e muitas diferenças. Não é justo a gente ficar chamando ele só de índio, 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 né? Se vocês conhecerem algum índio em algum momento da vida de vocês, que eu espero que vocês conheçam, porque é muito legal, eu já conheci. Se, né, vocês tiverem essa oportunidade, lembrem que não é bom ficar chamando ele só de índio, pergunta qual é a etnia, qual é o grupo deles, porque cada um deles tem o seu próprio jeito de pensar, sabe? É como se você conhecesse sei lá, um alienígena um dia e o alienígena ficasse te perguntando, te chamando só de humano, 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 e aí não reconhecesse que você é brasileiro, que você é carioca, sabe? É uma coisa um pouco
desagradável. Então, não faça como esse alienígena. Reconheça que os índios têm vários grupos, né? Se você conseguir algum dia ir decorando os nomes dos vários grupos e o que a cultura de cada um deles tem, é ótimo, porém, não vou mandar vocês fazerem isso, porque são muitos, muitos nomes e bem diferentes da linguagem que a gente usa. Enfim. Mas a gente tem essas divisões que vão ajudando a gente a entender. Então, uma das divisões mais comuns de se fazer é a divisão da língua. As línguas, elas são aparentadas, meio que próximas uma da outra, tipo o português e o espanhol. As línguas dos indígenas, elas também são meio parentes umas das outras. Então, conforme elas são mais parecidas ou menos parecidas, dá para você entender que elas são... que aqueles grupos indígenas, eles um dia foram o mesmo, e se esse dia foi mais próximo ou se foi mais distante, enfim. É importante para a gente entender como esses grupos se dividiram ali, né? Então, a linguagem, estudar as linguagens deles ajuda muito a gente a compreender as culturas, né? E também a organizar na nossa cabeça qual grupo é qual grupo, né? Então, vamos ver os dois grupos mais conhecidos, né? Mas, na verdade, são mais de 20. Mas os mais conhecidos são Tupi e Macro-G. E a gente chama eles de troncos linguísticos, porque eles não têm exatamente... Todos os povos tupis são vários, né? A gente tem aqui Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá. E esses povos, eles... Cada um tem uma língua, provavelmente, porém, essas línguas todas derivam dessa língua maior que houve em algum momento chamada Tupi antigo, né? Portanto, a gente consegue organizar eles de acordo com essas línguas. E aí a gente vai ter Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, todos dentro dessa língua tupi, que é a mais falada das línguas indígenas do Brasil, né? E é uma língua que tem um monte de coisa, conforme a gente vai ver no exercício daqui para frente, mas que é uma língua que é falada por... tem várias palavras dela que estão no português, porque quando os portugueses de Portugal, né, os europeus, né, vieram aqui para o Brasil, eles encontraram os indígenas. Um aprendeu a falar a língua do outro, né, para eles poderem se comunicar em certos momentos, fazer um comércio, alguma coisa do tipo. Então, essa língua foi se misturando conforme um conhecia da outra. Tipo, a gente usa de vez em quando alguma palavra em inglês, ou em coreano, ou em espanhol, ou em francês, japonês. Também a gente usa palavras em tupi, normalmente a gente nem percebe. Então, o exercício que a gente tem daqui a pouco vai ajudar vocês com isso. O que a gente sabe seguindo ali, né, coisas da arqueologia, fósseis descobertos e objetos deixados e as línguas dos povos que habitam nos lugares hoje em dia, é que esses povos tupis, eles devem ter nascido mais ou menos nessa região aqui do norte do país, onde hoje em dia tem a floresta amazônica, foram se movendo com base nos rios, né? Até porque os povos indígenas muitas vezes são nômades, então eles andam por aí. Em algum momento chegaram no litoral e eles foram contornando o litoral, né? Porque o mar ou os rios que desembocam no mar são sempre úteis para qualquer civilização que você tem, e aí eles meio que foram dando essa volta. Conforme eles chegaram no litoral, eles encontraram os povos que viviam lá há mais tempo, que eram os Macro-G. E esses Macro-G provavelmente entraram em conflito ali com os Tupis. Alguns desses grupos ficaram ali perto dos Tupi e continuaram brigando com o tempo. Outros desses grupos foram para o interior, foram mais assim para dentro do país, foram mais assim nessa direção, né? Que é para poder fugir daqueles povos tupis que tinham chegado no litoral. Então, isso explica um pouco por que a gente tem povos tupis e Macro-G em vários lugares ali do país. Tanto os tupis quanto os Macro-Gs, eles normalmente praticam agricultura, caça, pesca, né? Mas aí o que eles caçam, pescam e como que eles fazem isso vai variar de grupo para grupo. As etnias, né, dos tupis envolvem os Arará, Guarani, Potiguara, Tupinambá e muitos, muitos outros.
As dos macro-G envolvem os Caingangue, Xocleng, Chavante, Bororo, Caiapó. Então, vários e vários grupos para cada um. E ainda tem povos indígenas que não dá para chamar nem de Tupi, nem de macro-G. A gente está só falando dos mais conhecidos. E a gente chega também a alguns povos que vivem ali na Amazônia, viviam ali na Amazônia, perdão, e que hoje em dia não vivem mais. Essa região que a gente fala que, não, o ser humano não pisa, o ser humano nunca pisou, é mentira. O fato de ter floresta lá não significa que o ser humano nunca pisou, só significa que aquele ser humano não saiu destruindo tudo. Quer dizer que o ser humano conseguiu viver bem com aquela natureza que tinha lá e respeitar aquela natureza, sabe? Então, é uma coisa boa sobre os índios, que a gente podia aprender com eles, mas não quer dizer que eles não existiram. Pelo contrário, tem um monte de sinais ali na floresta. Se você parar para... conforme os estudiosos estão conseguindo reparar hoje em dia, essa floresta que parece que simplesmente foi brotando, a árvore que tinha que brotar ali em cada lugar, as próprias árvores foram se espalhando conforme queriam. Na verdade, quando você sabe olhar para isso, você percebe que tem lugares onde os índios que plantaram. E se você não sabe, você chega lá e pensa, a floresta, nunca teve ser humano aqui, mas conforme você vai estudando, você consegue entender que foram os índios que plantaram certas coisas em certos lugares, e inclusive a floresta amazônica não seria tão rica, tão bonita e tão importante aí para o mundo inteiro se não fosse os índios terem mexido com ela dessa forma. Só um instante para eu ver quanto tempo que a gente já tem. Ok, 14 minutos. Vou tentar ser breve aqui com o resto. Os Marajoara eram um povo que habitava na ilha de Marajó, que fica ali no norte do país, né? Eles tinham várias técnicas com manejo das águas, né? Trazendo água para plantações ou colocando em cerâmicas, assim como essa. Faziam aterros em certas áreas que eram de rio ou lago que eles queriam transformar em terra por algum motivo, né? Aproveitavam as cheias dos rios, montavam esses aterros chamados tesos para fugir das cheias que atrapalhassem plantações deles e tal, né? Serviam como cemitérios, habitação, centro para casamento, né? Outras cerimônias desse tipo, né? E eles deixaram muitas cerâmicas importantes ali, né? Que tem essas artezinhas aqui nos cantos, né? Que dá para reconhecer quem estuda, né? Nós também temos os Tapajós, que eles viviam na região do rio Tapajó. O rio, na verdade, ganhou o nome por causa deles, né? Fica lá no Pará, no norte também. Praticavam uma agricultura muito boa, produziam principalmente mandioca e milho, né? Faziam comércio com outros povos. E eles produziam os objetos de cerâmica que são muito, muito ricos. Assim, se você comparar com qualquer outro objeto de cerâmica da mesma época, você vai ver que ele é muito mais cheio de detalhe. Ele tem vários bichinhos desenhados aqui na ponta, por exemplo, esse exemplo aqui que o livro colocou, né? Ele era muito mais avançado que a cerâmica dos gregos, por exemplo, que é super valorizada. Qualquer museu que você vai, você acha um vaso grego que, como os gregos faziam pinturas incríveis, etc. Mas os tapajós, eles faziam cerâmicas mais incríveis ainda, que nem sempre são valorizadas. E aí, próxima página, eu acho que já é o exercício, né? Exercício. Isso, próxima página é o exercício. Então vocês vão fazer uma pausa, né, para fazer exercício. Tem o exercício que é para vocês fazerem pesquisa na internet, ele tem uma lupazinha desenhada do lado, tá bom? E ele vai dizer também que é para vocês pesquisarem. Então façam esse também. Façam da página 305, 306, 307, não, peraí, 306, 307, 308 e 309, ok? Pausou. 3, 2, 1. E voltando, né, para a nossa correção. Escreva os nomes dos povos do tronco linguístico tupi que vocês encontrarem aqui, né? O meu livro já tem resposta, então é Tupinambá, Guarani, Arara, Potiguara. Escreva o nome de alguns outros do tronco linguístico macro-G, então vocês podem colocar
Caingangue, Xoclengue, Xavante, Bororo, Caiapó e muitos outros, né? Mas esses são os que estão no livro, não dava para colocar todos que tem. Leia o texto abaixo sobre os povos da região amazônica para responder. Expliquem os que eram os cacicados. Eles eram vastos territórios dominados por um chefe ou um cacique, que é um termo que vários povos indígenas usam até hoje em dia para os seus líderes, né? Ou cacica, se for mulher, porque em alguns povos tem também, né, mulheres como líderes. E os cacicados, eles podiam ser muito, muito grandes, em alguns casos eles tinham até milhares de pessoas ali, né, com grandes centros, comércio, cerâmicas incríveis ali que comprovam rituais e comércio e outras coisas. Esse tipo de povo, o nome de dois povos que viviam na região amazônica por volta do ano 1000, então nós temos os Marajoara e os Tapajós, isso é bem fácil, né, porque a gente acabou de falar deles. Essa pergunta aqui sobre a diversidade cultural indígena, né? É bom a gente entender que tem vários e vários povos, né? E que vários podem estar perdendo suas culturas ou morrendo, né? Então não é uma perda apenas para eles, é uma tristeza, claro, porque são pessoas que morrem ou culturas que morrem, mas também é triste para a gente, porque a gente não pode aprender mais com aquela cultura que com certeza tinha algo para nos ensinar, né? Porque o termo índio é uma maneira genérica para nos referirmos aos povos indígenas, porque, né, segundo o texto, os portugueses saíram chamando todo mundo ali de índio, né, achando que eles tinham encontrado o pessoal indiano, né, o pessoal que mora lá no país chamado Índia, que é lá do outro lado do mundo. Foi um erro deles ali fazerem isso, né? E, na verdade, é melhor a gente chamar de indígena, porque indígena, embora pareça com índio, uma palavra não tem nada a ver com a outra. Indígena significa que você tem várias e várias culturas ali. Não, perdão, a palavra indígena, eu li aqui, eu falei errado. A palavra indígena significa que é natural do lugar, né? Então, eles são os povos naturais aqui do Brasil de antes dos portugueses invadirem. Porque não é correto afirmar que existe uma única cultura indígena, porque são vários e vários povos indígenas, cada um tem sua história, seus costumes, etc., língua, tradição. Muitas palavras fazem parte, né? Pesquise aí alguns nomes de cidades. Então, a gente tem Caçapava, Cajuri, Capanema, blá, 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 blá. Vocês podem ler aqui, né? Porque não preciso falar todas. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem especialmente Itaperuna, né? E tem outras também, mas é porque o livro só colocou Itaperuna. Nomes de animais, são muitos, muitos mesmo, porque os portugueses chegavam aqui, eles não conheciam os animais, e aí eles usavam o nome que o índio dizia para eles que tinha, né? Então, arara, ariranha, baiacu, capivara, cupim, cutia, graúna, guará, jabuti, jacaré, jiboia, muriçoca, sucuri, urubu, um monte, né? Nomes e sobrenomes de pessoas: Araci, Ceci, Jandira, Jurema, Maíra, Moema. Nomes de alimentos: nós temos abacaxi, açaí, aipim, babaçu, maracujá, paçoca, pipoca, pitanga, tapioca, enfim. Também várias coisas aí, né? Mesmo caso dos animais, eram nomes que os portugueses perguntavam e os índios davam, né? Retomando tudo que a gente estudou, né, nesse capítulo, então você tem os paleoíndios, eram povos caçadores, pescadores e coletores, que viveram há cerca de 2.000 anos. Existem muitas culturas indígenas nesse país, uma diversidade cultural muito grande. Um samba que é um monte formado por ação humana, ao amontoar aqueles vestígios todos, né, conchas, objetos, pedras, esqueletos. Os Marajoara eram o povo que vivia ali na ilha de Marajó, Marajoara, né, bem fácil, Tapajó, no rio Tapajós, também, isso aí não tem como esquecer, tá, galera? Vamos gravar isso. E a megafauna, fauna, não sei se vocês já ouviram, né, fauna e flora. Fauna é o conjunto dos animais, flora é o conjunto das plantas, né? Então, megafauna é uma fauna muito grande, né? Tipo sei lá, num desenho que vocês veem um ataque que é mega, é sempre um ataque grande, né? Um ataque poderoso.
Então, megafauna é a mesma coisa, é uma fauna grandona, poderosa, forte, e que dá medo. Com isso, a gente termina o nosso capítulo, né? Esse capítulo já é o da próxima aula, e eu posso terminar aqui, né, a apresentação de vocês. Não, perdão, não posso não. Tô confuso hoje, gente, desculpa. A gente tem o exercício, né, da folhinha para corrigir, né, porque não podemos dizer que a história do Brasil começa somente em 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, e a resposta correta é, na época, a gente já tem povos que a gente pode comprovar, né, há milhares e milhares de anos. O livro coloca 12 mil, mas alguns estudiosos diriam que é até bem mais, né, 40 mil, 50 mil anos, e talvez tenha mais coisa ainda não comprovada. Para isso, você pode citar pelo menos 4 povos ou grupos de povos indígenas que habitaram esse território. Então, tem todos esses grupos aí que o livro coloca para vocês, né? Pode ser paleoíndio, pode ser Sociedade dos Sambaquis ou Sambaqueiros, pode ser Tapajônicos, Tapajós, a mesma coisa, Marajoaras, pode ser os Tupi, né, que é o tronco linguístico, ou Macrogê, ou então pode ser um dos povos que fazem parte desses troncos linguísticos, né, do Tupi a gente tem ali os Guaranis, os Tupinambás, dos Macrogê a gente tem Xoclengue, Caingangue, por aí vai. Complete a frase. Já podemos falar em vida humana do território que hoje forma o Brasil há pelo menos 12 mil anos, né? É a resposta daqui. O exemplo mais antigo é o dos paleoíndios, na pré-história, que conviveram com os enormes animais que formavam a megafauna. Perto de litorais e rios, alguns povos deixaram como registro de sua existência os montes de conchas, ossos e fragmentos de objetos, no geral, que chamamos de sambaquis. Como aconteceu a interação entre os povos dos troncos linguísticos Tupi e Macrogê? Os Tupi surgiram mais ao interior do país, porém se espalharam por todas as regiões. Eu não vou ler tudo que vocês já leram, né? Mas a gente repara que as 4 opções, elas são praticamente a mesma coisa. Tem uma palavra que muda de um lugar para o outro. Então é importante a gente saber que foram os Tupi que surgiram mais ao norte do país, porém se espalharam por outras regiões, seguindo o curso dos grandes rios, e ao ocuparem o litoral acabaram fazendo com que muitos dos Macro-G que lá moravam migrassem para o interior. Então a opção C é a opção certa. Essa pergunta é para fazer com muita calma, né, com muito detalhismo, né, com muita atenção, para a gente não errar nessas trocas de palavras, nessas opções que são todas iguais. Ok? Então, com isso a gente fecha a nossa correção da nossa folhinha, e agora sim eu posso terminar de fazer a apresentação aqui, ok? A gente se despede, semana que vem tem mais, e é isso, voltem sempre, ok? Tchau, tchau.